Estamos hoje aqui, mais um episódio do TocaCast, hoje com um convidado especialíssimo, que é Herbert, da HM Temporada, que vai trazer muito insight para você que é investidor. A gente está mudando um pouco o nosso formato, a gente estava trazendo muita gente aqui de dentro da Toca 11 para falar sobre gestão, falar sobre mercado imobiliário, de uma visão da imobiliária em si, e a gente está trazendo hoje parceiros relevantes que tem muita bagagem aí para trazer essa experiência. Então, Herbert, se apresenta um pouquinho, fala como é que é a trajetória, como é que tu entrou dentro do mercado imobiliário. Vamos lá, Mike. Bom dia. Eu entrei primeiro no mercado como investidor. Não iniciei essa empresa pensando em vou desenvolver uma empresa de gestão de locação. Sim. Eu acreditei na ideia de que você investindo em compactos e alugando, você consiga ter um retorno melhor do que investindo em imóveis de locação tradicional. E comecei na pesquisa sobre a rentabilidade desses imóveis, comecei a ver calendários de imóveis similares na região. Sim. Comecei investindo em Porto de Galinhas, meu primeiro imóvel. E a partir daí... Foi quando o teu primeiro investimento? Foi no finalzinho de 24, meu Deus. No finalzinho de 2024. Na verdade, no meio de 2024, ele ficou pronto no final de 2024, ele estava no final da construção. E eu fiz muitas visitas a Porto, comecei a conhecer os empreendimentos na região e principalmente pesquisando sobre rentabilidade dos imóveis. Entendi. Quando eu vi que fazia sentido sobre aquilo que eu estava pesquisando, resolvi investir no primeiro imóvel para ver se realmente ia se concretizar aquelas contas que eu estava fazendo. Sim. E a partir daí eu comecei a alugar meu imóvel quando ele ficou pronto e comecei a rentabilizar bem. Foi até uma surpresa positiva que na hora da gente fazer as contas para ver se valia a pena, a gente meio que fica com um pouco de medo e não tenta ver o cenário mais otimista. A gente vai para um cenário realista para pessimista e assim, surpreendeu a rentabilidade acima do esperado. E foi quando eu vi que fazia sentido o investimento. Levei até uns amigos para olhar. Eu tenho amigos hoje que investem também na região. E quando eu comecei a performar com o meu imóvel próprio, Sim. eu já comprei um segundo imóvel. Dono da construtora que eu tinha comprado primeiro pediu para administrar o imóvel dele. Um amigo que não estava conseguindo performar por falta de tempo me pediu ajuda também. E tudo foi crescendo. Hoje, se você procurar um anúncio nosso na internet, no Instagram, você não vai Sim. encontrar anúncio de fazemos sua gestão. A gente foca sempre na experiência do hóspede e acredito que tudo cresce naturalmente. Hoje a gente administra 170 unidades em Porto de Galinhas e Tamandaré e crescimento semanal. Toda semana a gente está conseguindo adicionar novas unidades, alguns de proprietários que já alugavam e não estavam conseguindo performar, outros de proprietários novos e só está crescendo. Graças a Deus. Cara, e é legal porque tu tocou num assunto muito sensível, que é essa parte. Tu fez o teu primeiro investimento em 24 e as coisas aconteceram muito rápido, né? Demais. Porque tu não veio com essa intenção de fazer uma empresa de gestão. A gente já está ali praticamente metade, já estamos na metade de 2025, esse período foi curto, mas tu já está com 170 imóveis, cara, realmente é um sucesso. E pensando muito por esse lado, assim, qual que tu acha que é o diferencial da HM Temporada hoje? O que é que tu passa? Tu falou muito sobre a experiência do hóspede. Me conta um pouquinho como é o processo. Hoje eu sou um cara que eu comprei um imóvel, não estou tendo uma boa rentabilidade, eu quero colocar hoje na HM Temporada. Me explica como é que é o teu processo. Vamos lá. Hoje a gente aprendeu muita coisa durante esse período que a gente está trabalhando. A gente hoje ficou um pouquinho mais... Como é que eu falo? Mais calejado, vamos dizer assim. Não, um pouco mais exigente nos imóveis que vão entrar no nosso portal. Hoje a gente tem uma lista prévia de itens que precisam ter nos imóveis, que a gente, para aceitar, ele tem que cumprir aquela lista, porque isso faz parte da experiência do hóspede. Para a gente, as avaliações que a gente recebe são muito importantes, então a gente tem essa lista de exigências. Então, ontem, por exemplo, eu fiz 2 visitas e relacionei para os proprietários, eu gostei do seu imóvel, mas a gente precisa adicionar tais itens aqui para melhorar a experiência dos hóspedes. Então, meio que tu presta até uma consultoria para poder melhorar o desempenho do imóvel na parte de locação. Até porque se a gente coloca qualquer imóvel, de repente um imóvel que não tem
bons utensílios que vão dar problema, Sim. não está completo de eletrodomésticos, ou que de repente não tem uma cama de qualidade. Até isso a gente dá uma checada, se é uma cama boa, se tem travesseiros bons, para poder melhorar a experiência dos hóspedes. A gente sempre conversa com os proprietários a respeito disso. Após essa vistoria, a gente assina o nosso contrato, corre para tirar as fotos e coloca nos principais portais do mercado, além do nosso site próprio de reservas. E a partir daí, os proprietários, a gente tem acesso ao calendário dele em tempo real, na nossa plataforma. O diferencial da gente, eles conseguem utilizar o apartamento. Então, o meu objetivo como investidor, quando eu comprei, foi ter também um lugar para ir em Porto de Galinhas quando eu quiser. Não somente investir, mas também poder usufruir do meu imóvel. E isso acontece, eu vou com certa frequência para o meu imóvel, eu priorizo a locação, mas quando eu quero utilizar, eu vou lá, faço o bloqueio no meu próprio calendário, que é a mesma coisa que os nossos proprietários podem fazer. Eles vão lá, podem bloquear para uso, para emprestar para parente, para um irmão, um primo, o que for, ele tem esse acesso e em tempo real ele sabe como está o imóvel dele performando, ele consegue ver os valores que vai receber nas reservas futuras, consegue ver os balancetes passados, então é uma gestão bem transparente também. Pô, que legal, diferencial. Sim. Porque assim, muitas vezes hoje, aí vindo para o nosso lado, a gente é um imobiliário focado muito em investidor que mora fora do estado. Então, acho que desde que tu vê isso, muita gente que compra para fazer esse investimento, vem poucas vezes, mas ele quer entender como é que é o processo, como é que eu vou deixar na mão de uma empresa, como é que eu vou ter o controle, como é que eu vou ter a visibilidade sobre os meus ganhos, sobre o período de locação. E esse processo que tu fala, isso é muito esclarecedor para todo mundo que está vendo a gente, porque não entende como é. Porque existe uma particularidade, antigamente o pessoal falava, hoje a gente trabalha e vende para clientes do mundo todo, exterior principalmente, e o cara fala, beleza, eu vou investir em imóvel, eu não tenho nenhum familiar para tomar conta, eu vou colocar isso na mão de quem? Quem é que vai fazer essa gestão? E uma empresa feita a sua, que tem essa transparência, esse processo muito definido, fica muito claro pro cara, então assim, ele vai dar esse próximo passo. Então, dentro do que tu tá enxergando aí da região, hoje tu falou que atua em Porto de Galinhas e Tamandaré. Qual é que tu vê a região que tem o maior potencial de valorização, de rentabilidade, de ganho? O que é que tu tá enxergando hoje no mercado? Vamos lá. Não só como administrador, mas também como investidor, acho que a gente vinha conversando, Sim. Eu falei para você que eu comecei a me posicionar em Tamandaré também. São dois mercados que a gente administra que estão em fases diferentes. Porto de Galinhas já está muito consolidado, hoje continua crescendo, muita gente até fala que está saturando Porto de Galinhas. No sistema da gente, a gente sempre verifica a demanda dos meses em comparação com o ano anterior. Esse ano a gente teve uma demanda maior, mesmo com mais imóveis disponíveis, a demanda subiu acima da oferta, então o pessoal continua desenvolvendo. E para o pessoal entender, recentemente entregou muita coisa, né? É isso que tu tá falando. Sim, muita coisa nova esse ano, muito produto novo que começou a rodar no final do ano passado para o começo do ano, e ainda assim a gente teve uma demanda maior do que o crescimento da demanda maior do que o crescimento da oferta. Então ainda não está saturando. Se isso vai acontecer, eu não sei ainda, mas por enquanto tá bom comprar em Porto. Tamandaré está crescendo muito forte também, não tem a mesma demanda, não tem a mesma ocupação de Porto. Em números arredondados a gente consegue ter uma ocupação em Porto de 80% ao longo do ano. Tamandaré ainda está batendo próximo a 50%. Mas dependendo do empreendimento em Tamandaré, a gente consegue ter uma locação muito boa já, e com os investimentos que estão sendo feitos em Tamandaré, parque aquático, a gente tem a Vila Padre Arlindo, que iniciou para dar uma movimentada grande na noite de Tamandaré. Já foi anunciado uma nova expansão da vila, certo? O aeroporto de Maragogi vai encurtar mais a metade da distância para você chegar em Tamandaré. Então, tudo isso é investimento. A nova orla de Tamandaré também, investimento da prefeitura, 17 quiosques novos, que deu aquela requalificada, ficou bem mais bonita, bem mais atrativa para os hóspedes. Então, assim, devagar está crescendo. O principal para poder ter esse crescimento e aumentar a demanda, Tamandaré tem, que é o mar bonito, piscinas naturais. Eu até costumo falar que se você nunca viu, digamos que você nunca foi em Tamandaré, mas estão te oferecendo um imóvel e você quer saber se o mar é propício para banho. Abre lá a foto de satélite do Google, que você vai ver que é um trecho muito bom de piscinas naturais pela foto de satélite, que no encontro da água do mar com a areia da praia não faz aquela espuma branca que é justamente a onda. Isso significa que é um mar calmo, propício para banho.
Então, isso é o principal para o crescimento da Tamandaré que ele tem. Então, além da estrutura da região, o desenvolvimento, empresários trazendo negócios, construções mais modernas. Então, acredito que, por hoje, ainda ser um valor de compra mais acessível do que Porto de Galinhas, novamente, em números arredondados. Hoje você está comprando em Tamandaré na faixa de 10 mil metros quadrados, enquanto em Porto de Galinhas você está comprando a 15 mil metros quadrados, imóveis similares. Então, em valores de diária e ocupação, hoje Porto é melhor, mas numa valorização, acredito que a curto, médio prazo, o Tamandaré vai ser um pouco melhor. Mais atrativo para o investidor. Aí depende então um pouco mais do perfil do investidor. Porque tem investidor que ele gosta de investir na compra e vender antes de ficar pronto. Ele não chega nem a montar o apartamento para locação. Nesse caso, acredito que o Tamandaré seja mais positivo para ele. Mas se ele quer investir para deixar alugando, ter um retorno, uma renda lá mês a mês, eu acredito que Porto de Galinhas, por enquanto, continua sendo ainda a bola da vez. Continua sendo a bola da vez, mas Tamandaré vai crescer e também vai dar um retorno positivo, mas acredito que não exatamente esse ano, talvez ainda não ano que vem. Mas em pouco tempo vai melhorar muito. E o legal é que a gente que está dentro do mercado imobiliário, eu já trabalhei há um tempo já, e meu foco especificamente é praia, a gente vê que nesses últimos anos, principalmente na Tamandaré, a gente teve muito lançamento imobiliário. Então, consequentemente, com o novo plano diretor, para quem não sabe, a gente está falando de construções com térreo mais 5 pavimentos, então térreo mais 4 pavimentos, e isso faz com que, com o novo plano diretor, tenha também a questão da infraestrutura da região, de pavimentação de rua e etc., trazendo novos negócios. Tu tem um exemplo prático, real, de número, para o cara que é investidor entender o que é Tamandaré em Porto, algum case de sucesso, alguma coisa assim, para a gente ter noção em questão de valores? Cara, tenho. Pensando em valor investido dos flats e retorno obtido, hoje em Porto de Galinhas a gente tem um retorno acima de 1%. Lógico. Líquido isso. Líquido. Mas você precisa também investir em oportunidades, investir certo. Porque também não adianta você se empolgar como investidor e comprar a primeira coisa que vê pela frente. Você tem que ver os diferenciais de cada produto, mas por enquanto você tem essa rentabilidade de 1% ou até um pouco mais, dependendo do imóvel. A gente tem imóvel que o proprietário comprou no lançamento em Porto de Galinhas, próximo ao mar. Ele pagou na faixa de 200, 220 mil e hoje ele rentabiliza para o proprietário mais de 4, média mês que a gente paga. Mas claro, ele comprou já tem 3, 4 anos. Se você se antecipa comprando hoje um imóvel que está no pré-lançamento, no lançamento, vai entregar daqui a 2, 3 anos, quando chegar a data da entrega que ele começa a rentabilizar, provavelmente vai entregar isso, 1,5% ou até mais. Em Tamandaré, os imóveis ainda não rentabilizam tanto quanto Porto, mas, por exemplo, imóveis que a gente administra hoje, que foram adquiridos na faixa de 200 mil, a gente vai conseguir entregar mais de 1% também. Porém, isso porque ele foi adquirido com uma condição de compra diferenciada. Isso. Hoje ele já vale de venda acima de 250 mil, então líquido para um proprietário vai ficar um pouco abaixo de 1% ainda. Mas quando chega em janeiro é até engraçado, porque a demanda de Tamandaré em janeiro é absurda. Me surpreendeu e muito esse ano, porque imóveis similares a Porto, a gente conseguiu vender diárias mais caras em Tamandaré. Ele não sustenta essas diárias muito altas por tanto tempo, mas o Réveillon de Tamandaré foi surpreendentemente positivo, e janeiro também, diárias altíssimas em Tamandaré por conta da demanda. Então acredito que ao longo dos próximos anos essa demanda cresça nos meses seguintes também. Em Tamandaré hoje a sazonalidade fala muito forte, tanto na época de alta como janeiro, em Réveillon, ele vai muito para cima, como na baixa também cai muito. Entendi. Então, Porto, assim, a gente tem uma coisa mais linear. Isso. Tu vê alguma diferença, assim, porque hoje a gente tem muitas tipologias para compra, né? A gente vê, eu lembro que a gente estava conversando há um tempo, a gente falando sobre as diferenças de tipologias dentro do mesmo empreendimento, o que é que rentabiliza mais, o que é que rentabiliza menos, e principalmente as regiões. A gente sabe que Beira-Mar hoje, disparadamente, tem uma taxa de ocupação e de valor de área muito mais alto, mas consequentemente você tem um preço metro quadrado para aquisição maior, mas
Esse cálculo faz sentido depois na conta do investidor. O cara comprar um imóvel, mesmo sendo beira-mar, sei lá, o preço de metro quadrado de R$20.000, ele consegue ter um retorno bom de rentabilidade? Me explica aí, que eu sei que tu tem alguns imóveis em várias regiões de Porto, né? Consegue. A gente administra imóveis, por exemplo, 600 metros afastado do mar, no centro de Porto, 300 metros, 200 e beira-mar. Então a gente tem toda uma diversidade lá de localização em Porto de Galinhas. Sim. E o que eu te digo é sempre que é proporcional, claro. Tem alguns imóveis específicos que a estrutura é um pouco mais simples, que em relação à distância do mar, ele deixa de ser proporcional. Sim. Mas falando de imóveis bons, estrutura boa do edifício, uma piscina legal, ou coisas diferentes como academia, outros itens que diferenciam o imóvel, ele acaba sendo proporcional. Vale a pena você pagar os 20 mil no metro quadrado do beira-mar, porque ele vai vender, e nesse caso em específico, o beira-mar que a gente tem anunciado, ele rentabiliza muito, muito acima. Então, nesse caso em específico, acredito até que vai gerar uma renda maior do que se você pagar 15 mil em um que não seja beira-mar. Eu acredito que vai fazer sentido essa diferença e talvez seja mais positivo ainda, se você conseguir. Mas a realidade da maioria das pessoas hoje que estão investindo é um primeiro imóvel, uma primeira experiência, querendo sair um pouco daquele imóvel de locação tradicional. A maioria das vezes querem fazer um fluxo com construtora de 30-70, 40-60, com um objetivo maior de financiamento e ter o retorno de rentabilidade se pagando. Sim. A rentabilidade pagando parcela de imóvel, pagando outras taxas. Então, a maioria dos investidores da gente tem esse perfil. Nesse caso, o imóvel beira-mar, para ele talvez fique um pouco pesado, mesmo sendo 20 mil metros quadrados ou um pouco mais de 20 mil, 22, 25 mil, talvez para ele já fique um pouco mais, pagar acima de 400 mil no estúdio, né? Mas nesse caso, se você pode, vale a pena. E em relação a tamanho de apartamento, o que eu aprendi hoje é que menos é mais. Sim. Hoje, imóveis compactos é a bola da vez. Eu estava até conversando antes contigo, até te explicando, falando da estatística de locação da gente. Sim. Hoje, a gente tem 57% das nossas hospedagens que acomodam até 2 pessoas. Que são até 2 hóspedes. 57%. Isso me surpreendeu, porque a gente sempre vende, e isso é um dado legal, que é um dado real, estatístico, que tu já tá dentro ali da tua vivência. Em cima de mais de 5 mil hospedagens. 5 mil hospedagens, a gente sempre vende pro cliente que diz, a maioria dos estúdios, mesmo compacto, 19, 20 metros, que é a tendência hoje que a gente tem dentro do mercado, ele acomoda 4 pessoas, porque o cara bota um sofá-cama ali e você acomoda, mas vê, dentro do que a gente tem hoje de realidade da prática, 57% das locações em Porto, ou Tamandaré, tanto faz, é para um casal. Então acomoda muito bem o estúdio. Na realidade, 7% das hospedagens da gente é uma pessoa única, 50% é um casal. Então, se você tem um estúdio pequeno, que você teria condições de acomodar com o formato de uma cama de casal, 2 auxiliares solteiro, ou uma cama de casal, um sofá-cama casal, que dá para acomodar 4 hóspedes, mas se você achar que fica ruim para você ou não faz o seu perfil, quer botar só uma cama de casal. Então, você vai conseguir, das hospedagens da HM temporada, vai conseguir cobrir até 57%. Então, por isso que eu digo que os compactos, eles são muito positivos, porque com 1 metro quadrado já alto na região, Porto de Galinhas, super valorizado, você consegue ter uma compra racional, comprando um estúdio. Um preço total menor. Um preço bom. E acomodar, se você botar mais uma pessoa, 3 pessoas, às vezes você quer só uma cama de casal e um auxiliar de solteiro. Sim. Ele já passa de 75% das nossas hospedagens, até 3 pessoas. Um casal com filho, ou então um casal com um amigo. Então, enfim, já acomodam mais de 75%. Então, os compactos, eles dão um retorno maior pelo valor de compra justamente por conta disso, que eles conseguem acomodar quase todas as hospedagens da gente, mais de 75%. Isso é legal, porque quando a gente tá do outro lado do negócio, a gente pensa e não entende muito como é que funciona em relação a esses números, né? Então é muito esclarecedor tu trazer essas informações. Dentro do mesmo projeto, tu acredita que dentro já tivesse um caso, um case aí de sucesso, que o apartamento ele estava alocado com outra pessoa?
sei lá, com o hóspede tentou, porque tem muito disso, né? O cara, não quero botar para não pagar a comissão do proprietário, da gestão do não sei o quê, enfim, do administrador, e acaba perdendo muito negócio, muito dinheiro. E aí, quando ele vê na prática que não é tão simples, que a gente tem que fazer um negócio profissional para poder melhorar ainda mais a rentabilidade do teu imóvel, aí é que entra a HM, é aí que vocês entram como uma empresa que vai fazer toda essa parte de gestão e melhorar, inclusive, a rentabilidade. Tem algum caso específico que tu tenha na mente? Sim. Vários casos. Eu até gosto quando o proprietário chega pra gente falando, tentei fazer a locação e não estou conseguindo performar. Muitas vezes é precificação incorreta, porque ele não está fazendo estudo de mercado. Como a gente está diariamente nisso, a gente diariamente está conferindo precificação e fazendo alterações. Ele não tem esse tempo, ele acredita que o imóvel dele vale R$200 na diária. Bota lá, calendário todo, R$200. Tem meses que alugam, meses que não alugam. Quando chega os meses que não alugam, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que está acontecendo. Então, a precificação ela precisa ser diária. Tem várias coisas nos anúncios que a gente consegue melhorar a visibilidade dele, a relevância do anúncio, que às vezes os proprietários também não conseguem fazer. Então, qualidade isso é de positivo. foto, sim, tudo texto. isso. Texto de divulgação, os textos precisam ser simplificados, porém que tragam as informações mais importantes dos imóveis. E construa valor, né? Sim, como o tamanho do apartamento, os principais eletrodomésticos que as pessoas perguntam muito se tem. E às vezes, por exemplo, tem pessoas que deixam de locar um imóvel porque não tem um secador de cabelo. Então, essas informações são importantes a gente incluir nos anúncios. A gente está sempre preocupado com que o hóspede que está pensando em fazer a reserva, que ele tenha acesso a essas informações e que diga, gostei, aqui é um apartamento mais completo, gostei das fotos de todos os ângulos e que não dê uma impressão de um tamanho diferente do que o imóvel tem. Realmente é. Porque a gente sabe que se a gente utiliza uma lente angular, ela pode parecer que o ambiente é maior e tal. Então, assim, a gente tenta trazer a realidade do imóvel para não ter uma decepção do hóspede e, ao mesmo tempo, a gente sempre instrui os proprietários em relação à montagem dos flats. Muitos flats que a gente pegou para administrar, a gente manda para o proprietário, eu tenho total interesse no seu flat, mas a montagem está muito simples. O ideal é você investir um pouco mais na marcenaria, investir vamos fazer uma parede diferente, melhora a iluminação do teu apartamento. Total, né? Procura alguém para te ajudar com isso. Os utensílios, melhoram os utensílios e quando ele faz essa melhoria, ele tem um retorno muito maior. Às vezes, no mesmo empreendimento, hoje a gente faz uma seleção maior dos imóveis que entram na HM, mas a gente tem empreendimentos diferentes no mesmo condomínio. E, às vezes, essa diferença chega a dar de rentabilidade a diferença de 30%, porque o imóvel ele foi melhor investido, tem uma marcenaria melhor, tem uma iluminação indireta, tem utensílios de melhor qualidade, então ele sai melhor apresentado nas fotos, ele dá uma experiência melhor para os hóspedes e ele chega a rentabilizar até 35% mais, até 30% mais do que os imóveis mais simples, no mesmo condomínio. Caramba, então, isso é um número absurdo. 30% de quando você vai pegar pela rentabilidade líquida. Aí se você imagina que assim, trabalhando com números, um imóvel que recebeu 3 mil, o outro que investiu mais recebeu 3.900. Uma diferença muito grande. Isso a longo prazo, quando tu vai ver no final do ano, é 10 mil a mais de rentabilidade, lucratividade no exatamente, bolso. Aí às vezes as pessoas, não, mas eu comprei o meu imóvel, eu tô muito apertado e eu só vou gastar X, eu não quero gastar mais. Aí o que eu falo, se tu gasta 10 mil a mais no teu imóvel vai ficar com a cara totalmente diferente. Em um ano tu tira uma diferença. Vale a pena você fazer isso. Eu, nos meus imóveis, o meu último imóvel que eu montei foi no final do ano passado, de 2025, e eu já fiz uma montagem diferente. Meus imóveis são bem montados, sim, mas esse eu fiz caprichou melhor ainda. Eu investi mais porque eu sei que vai me dar retorno. Então, muita coisa a gente vai aprendendo também nesse processo. A gente não sabe de tudo, mas dia a dia a gente aprende uma coisa nova. Então, nesse meu último, eu já fiz diferente dos outros. Legal. E aí, pra gente finalizar, a gente já tá chegando no finalzinho do TocaCast. Fala aí teus planos futuros, o que a gente pode esperar da HM e fala um pouquinho mais pra gente aí dos teus planos.
Mas os planos da gente, por enquanto, sempre tá melhorando a questão de atendimento. Feito, você perguntou pra gente os diferenciais da gente. Atendimento é o maior diferencial, principalmente com o proprietário, que os proprietários que estão com a gente. Eles têm atendimento realmente diário da gente, a gente conversa muito, a gente cria muitos laços de amizade com o proprietário. Para você ter noção, acredito que eu nunca fiz esse levantamento exato, mas acredito que 50% dos proprietários da gente eu não conheço pessoalmente. É muito telefone, muita ligação, muito WhatsApp, e uma boa parte, acredito que 10% dos proprietários da gente não moram nem no Brasil. Eles moram no exterior. Hoje tem um dos proprietários que entrou logo no começo da HM, hoje virou um grande amigo, a gente comprou até imóvel junto, vamos investir junto, vamos Tamandaré, a bola da vez, vamos junto. Não conheço pessoalmente, moro nos Estados Unidos, e assim, a gente vai criando um vínculo com os proprietários da gente, o que é um grande diferencial da gente. Legal. Hoje a gente pretende permanecer em Porto e Tamandaré, mas a gente avisa Maragogi mais à frente, é uma praia que está crescendo bastante. Acredito que mais um ano a gente deva estar expandindo para lá. A gente tem muito o que expandir ainda em Porto e Tamandaré, mas do mesmo jeito que quando eu criei a HM, algumas pessoas, quando eu tinha 10 imóveis, começaram a pedir para entrar, eu segurei até estar com a empresa melhor estruturada para conseguir absorver novas pessoas. Então, quando a gente estiver com a estrutura muito maior para poder expandir para outra praia, a gente pensa no próximo destino, Maragogi. Show de bola. Cara, muito obrigado aí pelo teu tempo. Foi um prazer enorme a gente estar falando aqui com o Herbert da HM Temporada. Se você gostou desse episódio da TocaCast, segue a gente, compartilha e fica aguardando o próximo episódio. Valeu. Show, meu querido. Vamos embora.